Olá, pessoal. O primeiro autista a receber a terapia gênica. A verdade sobre o gene TCF4, a epigenética e os minicérebros. Foi muito falado ultimamente. Então vamos lá. Hoje eu quero comentar uma notícia que chamou a atenção do mundo da neurociência e da genética ultimamente. Um grupo liderado pelo neurocientista brasileiro Alisson Muotri participou do desenvolvimento de uma terapia genética que chegou ao primeiro paciente com síndrome de Pitt-Hopkins, uma condição genética rara, e ela é sim frequentemente associada a características do espectro autista. Vamos entender um pouquinho mais sobre ela? Mas será que isso significa, doutora? O que a gente poderia encontrar? Já é a cura do autismo? O que tem a ver essa síndrome com o autismo? Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Será que implantaram um minicérebro em um paciente autista? Foi isso? Bom, vamos entender todas essas dúvidas. Será que estamos próximos de corrigir os genes ligados aos neurodesenvolvimento? Vamos entender tudo isso de uma forma simples e científica. É para isso que eu vim gravar esse vídeo. Antes de falar da terapia em si, precisamos entender o famoso organoides cerebrais, também conhecidos como minicérebros, que foi o que foi feito na pesquisa. Mas, doutora, o que é um organoide cerebral? Imagina então eu pegar aqui uma célula da pele de uma pessoa e reprogramá-la para se tornar célula-tronco e depois transformá-la em tecido cerebral em laboratório. Essas estruturas são chamadas de organoides cerebrais. Elas não possuem consciência, tá bom? Ela não é um cérebro que raciocina, não pensam, não sentem, não são cérebros completos, tá bom? É somente uma formatação dele. São modelos biológicos extremamente avançados que permitem aos cientistas estudar doenças neurológicas e testar tratamentos dentro de um laboratório. Foi exatamente isso que o grupo do Dr. Alisson Muotri fez, tá bom? Mas, doutora, esses minicérebros foram implantados no paciente? Não, eles não foram implantados os minicérebros. Vamos entender como aconteceu. Essa é uma das maiores confusões divulgadas hoje na internet. Os organoides nunca foram implantados nos pacientes. Eles foram utilizados em laboratórios para compreender a doença e testar estratégias terapêuticas. Primeiro, os cientistas observam o problema. O que está acontecendo em qual gene? Depois, eles tentam corrigir aquela circunstância. Somente após alguns resultados promissores foi desenvolvido aí, sim, uma terapia gênica para seres humanos. Mas antes de continuar, eu preciso entender outra palavra muito importante para vocês. O que é epigenética? Ah, doutora, o que é, então, a epigenética? Imagina que o DNA é uma enorme biblioteca. Os genes são os livros, mas nem todos os livros ficam abertos ao mesmo tempo. A epigenética funciona como um sistema de marcações que determina quais páginas serão lidas, quais páginas não serão lidas, quais que terão uma intensidade maior, quais serão utilizadas, quais serão inativadas. Em outras palavras, a epigenética não muda a sequência do DNA. Ela muda a forma como os genes são utilizados, tá bom? São as atividades. Ah, doutora, então a epigenética ela altera o gene? Não, ela não altera. Ela altera a atividade do gene, a função dele, como ele vai fazer, intenso, fraco, tá bom? Como uma lâmpada que liga um dimmer. A lâmpada é o gene e o dimmer é a epigenética. A lâmpada, ela continua sendo ali a mesma, mas ela pode estar mais acesa, menos acesa e até apagada. No cérebro, os mecanismos epigenéticos, eles participam da aprendizagem, da memória, da linguagem, da plasticidade cerebral, do desenvolvimento social e da formação das conexões neurais.
Mas isso não tem a ver só com o autismo, tá bom? Tem a ver, sim, muito somente as funções. No autismo multifatorial, não existe apenas um único gene envolvido, tá bom? Ele existe centenas de genes interagindo ao mesmo tempo, centenas de vias epigenéticas e não somente uma só. Além disso, existem fatores epigenéticos, ambientais, imunológicos, metabólicos, de neurodesenvolvimento. Por isso que o autismo ele é tão diverso, tá bom? Cada indivíduo pode apresentar combinações diferentes desses fatores. E é justamente aqui que surge a diferença para a síndrome do Pitt-Hopkins, que normalmente acontece no autismo 3. Ela pode se associar. Mas, doutor, o que é a síndrome do Pitt-Hopkins? O Pitt-Hopkins é uma síndrome genética causada por uma alteração num gene único, o TCF4. Esse gene ele é extremamente importante para o neurodesenvolvimento cerebral. Ele funciona como um regulador mestre, é um gene mestre. É uma espécie de maestro genético, tá bom? Ele ajuda a controlar as atividades de centenas de outros genes durante a formação do cérebro. Quando existe uma alteração patogênica nesse gene, podem surgir atraso global do desenvolvimento, deficiência intelectual, dificuldade motora e frequentemente características associadas ao espectro autista. Mas, doutora, o TCF4, ele é um gene epigenético? Não exatamente. Vamos entender. O TCF4 ele é um gene regulação de transcrição gênica. Ele produz proteínas que ajudam a controlar a atividade de muitos outros genes. Mas a alteração principal no Pitt-Hopkins, ela é sim genética. A criança nasce com uma variante patogênica no DNA, que faz essa transcrição, tá bom? Ou seja, estamos falando principalmente de uma alteração genética e não de uma alteração epigenética adquirida ao longo da vida. E foi exatamente isso que os cientistas conseguiram desenvolver em uma terapia tão específica. Mas o que eles fizeram então em laboratório? Os pesquisadores criaram uma cópia funcional do gene TCF4 que estava patogênico. Essa cópia foi colocada dentro de um vetor chamado AAV9. Mas, doutor, o que é o AAV9? Bom, imagina um caminhão biológico. O AAV9 ele é um vírus modificado que não causa nenhuma doença, ele só é um veículo, tá bom? Sua única função é transportar materiais genéticos para dentro das células. Ele funciona como um veículo de entrega, tá bom? Como um Uber. O caminho é o AAV9, que é o caminhão. A encomenda é o gene, o TCF4. E o que é o MZ1866? O MZ1866 é a terapia gênica desenvolvida para Pitt-Hopkins. Ela é o gene parecido. Então, doutora, é igual uma vacina de RNA? Também não. Essa diferença também é muito importante a gente citar aqui, tá bom? Porque as vacinas de RNA, elas entregam diretamente uma molécula de RNA mensageiro, somente isso. O vírus ali alterado para a sua entrega. Já a entrega do nosso DNA terapêutico, ele é o gene parecido com a ROX. Então, a própria célula do RNA, ela produz a proteína TCF4, que está levando assim aquele material biológico. O processo ocorre assim: DNA terapêutico, depois RNA mensageiro, depois proteína TCF4. Portanto, não estamos falando de uma terapia baseada em RNAs. Estamos falando de uma terapia gênica baseada em DNA, transportador pelo AAV9. Mas, doutora, o primeiro paciente realmente recebeu essa terapia? Sim, recebeu. Ele recebeu injetavelmente, vamos entender agora corretamente como é que foi. Esse é um grande marco na nossa história científica. O primeiro paciente humano já recebeu a terapia gênica, sim, mas já sabemos se ela funcionou? Ainda não completamente.
O que a gente já tem de informação até o momento, que os pesquisadores divulgaram apenas que o procedimento foi realizado e que o paciente tolerou a administração e ele está passando bem. Os resultados clínicos completos ainda não foram publicados, estão sendo estudados ainda. Os cientistas agora vão acompanhar, a cognição, a comunicação, o desenvolvimento motor, o comportamento, a funcionalidade e a qualidade de vida desse paciente para assim dar uma nova informação. Mas então isso significa que encontraram a cura do autismo? Não, não é isso, tá bom? Talvez seja a parte mais importante desse vídeo que eu vou dizer agora para vocês. A Pitt-Hopkins não é a mesma coisa que o autismo multifatorial. No autismo multifatorial, encontramos centenas de genes genes envolvidos em desenvolvimento. Além disso, encontramos mecanismos epigenéticos complexos, reguladores desses genes, tá? Por isso, não existe hoje uma única terapia capaz de corrigir todo o espectro autista, porque ele é multifatorial, tá bom? Mas, doutora, então nunca teremos uma terapia gênica específica para autismo? Não necessariamente, Mas as síndromes genéticas associadas ao autismo, como é a Pitt-Hopkins, a Rett, a Phelan-McDermid, algumas que estão associadas ao SYNGPA1, entre outros, genes específicos. Nesse caso, essas terapias gênicas fazem muito sentido, porque você está trabalhando ali uma comorbidade. Mas o autismo multifatorial, esse desafio é muito maior. Talvez o futuro seja a combinação genética entre epigenética, medicina de precisão, neuroplasticidade, modulação de vias biológicas. Então, o que realmente aconteceu, doutora? Quais as nossas expectativas? Bom, não foi a implantação de um minicérebro, não foi a cura do autismo, não foi uma terapia baseada em RMA. O que aconteceu foi algo igualmente impressionante. Pela primeira vez, uma terapia gênica desenvolvida após anos de pesquisas utilizando os organoides cerebrais chegou a ser usada no humano numa síndrome genética associada ao autismo. Vamos dizer bem claro, foi por causa da síndrome, tá bom? Dessa comorbidade. Ainda não sabemos qual será o resultado clínico disso. Ainda não sabemos o tamanho do benefício que poderá ser alcançado, mas sabemos que a neurogenética acaba de dar um grande passo histórico nas suas pesquisas. Talvez estejamos testemunhando o início de uma nova era da medicina do neurodesenvolvimento. E é o que eu quero saber aqui, a sua opinião. Você acredita que no futuro conseguiremos tratar cada vez mais condições genéticas através das terapias gênicas? Deixa aqui seu comentário, compartilhe esse vídeo e a gente vai se falando. Eu só quero dizer para vocês que o que foi feito em laboratório e depois injetado no paciente foi somente o vetor que leva o gene parecido com a formação patológica, só que ele consertado. Mais ou menos isso, tá bom? E agora a gente vai observar os resultados clínicos do que a síndrome genética dessa comorbidade específica que normalmente se associa ao autismo de suporte N3 possa vir como respostas. Se a resposta for muito positiva em humanos, como foi em laboratório, a gente consegue assim talvez uma regressão desse suporte. Mas isso não quer dizer que essa terapia vai ser feita para todos os autistas. Como eu disse para você, existem vários genes envolvidos no autismo. Ele não é hoje uma via considerada patológica, ele é uma via natural do nosso corpo. Então, talvez o equilíbrio do controle dessas vias, desses genes de transcrição, talvez vai fazer assim a gente ter uma terapia genética mais adequada aos suportes autistas. Mas é uma coisa para ser pensada no presente e para o futuro. Mas inicialmente, já conseguindo tratar essas comorbidades associadas que causam grandes alterações no neurodesenvolvimento e aumentam o suporte dos autistas e para N2, N3, já é um grande avanço, porque muitos dos autistas estão sim associados a genes que causaram alguma patologia. E se tiver essas comorbidades associadas, as terapias genéticas como essa dos organoides cerebrais fazem muito sentido
para a nossa vida, tá bom? Então estamos no início, num grande marco científico genético, e eu sempre digo para vocês, a genética é a base de tudo, a epigenética é como a gente se expressa, e nós temos total discernimento que o ambiente nos transforma. E é isso que faz toda a diferença nas nossas vidas. Vamos aguardar por mais informações e, tendo alguma atualização, eu passarei para vocês, tá bom? Até mais, sou a doutora Patrícia Sambati, até o próximo vídeo.